Muito bom dia. Tô na mesma mesa aqui, gente, ó. Computadorzinho de trabalho ali e tal, tudo. Axa ali, o tonel ali, tudo certinho. Só mudei de lado aqui para poder. Ô, tonel, ele vem participar. Então, dê bom dia, pessoal. Bom dia, paz do Senhor. Ó, tá aqui eu, né, com o pai aqui fazendo o videozinho. O lobisomem aqui. Bom, daí mudei para dar uma arejada aqui de ambiente para vocês, de visual. Mas é o mesmo lugar de sempre, tá? Já olhei meus processos ali, já andei com os pretinhos ali pro rio, já dei comida para eles e agora vou fazer o nosso devocionalzinho aqui, daí vamos arrumar o tratorzinho lá. Então vamos para casa, deixa o Antonito falar. A palavra de hoje que nós vamos repartir é Mateus 21, 18. Também conhecido como Mateus 21, 28. Parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo seu primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Muito bem. Aí vocês têm que pegar, quando vocês forem ler a Bíblia, e ler a Bíblia é tudo, tá? Quando vocês forem ler a Bíblia, vocês têm que ver o contexto onde foi escrito isso aqui. Então, vamos voltar aqui no versículo 23, tá? Para vocês verem para quem que ele estava falando. Tá? E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Tá? Então, o contexto aqui, com quem que Jesus estava falando, isso aqui é importante, porque ele falava de um jeito com prostitutas e meretrizes e publicanos, né? E falava de outro jeito com os religiosos. Por quê? Porque os religiosos se achavam muito bons. Lembra aquela história do publicano e do fariseu? O fariseu falou assim: Ah, Deus, ainda bem que eu não sou igual a esse publicano e tal, coisa. E o publicano baixava a cabeça e dizia: Senhor, tem misericórdia, eu não sou digno nem chegar na tua presença. Então aqui ele estava falando com os religiosos, né? E aí ele estava falando essa questão dos 2 filhos, né? Do que se arrependeu e tal. E aí vocês entendem o seguinte: o publicano é aquele que não era judeu, né? Era o publicano, o Shexel. E eles ficavam escandalizados, porque eles eram o povo de Deus, só nós vamos ser salvos. Mas Jesus falou: vai ser salvo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Tá? Aquele que me tiver com o Senhor e Salvador. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o seguinte. Gente, nós não devemos ter compromisso com o erro. Tá? Já falei para vocês que eu, por uma deficiência de caráter, eu cresci querendo agradar todo mundo, querendo me enturmar, querendo ser aceito nos grupos e tal. Concordava com todo mundo, queria fazer a vontade dos outros, tá? É uma coisa que deriva da carência, de alguma coisa lá, da falta de aceitação, do sentimento de inadequação no mundo, e muita gente tem isso. Mas nós não podemos ter compromisso com o erro, tá? O que é o compromisso com o erro? Você vê que você estava errado, tá? E você não tem a humildade necessária para dizer: puxa, estava errado, e mudar de rumo. Você morre, naufraga, afunda, sustentando a tua opinião por orgulho. Tá bom? Então, assim, a gente vai vivendo, vai ficando mais experiente, vai ouvindo as coisas e tal. E a gente tem que ver aquilo que serve para nós, e a gente tem que ir como o GPS do seu carro, assim, quando você erra a estrada, o GPS diz recalculando a rota. Eu vivo recalculando a minha rota, em termos financeiros, profissionais, coisas que não dão certo, tá? Não dão certo. E você tem que mudar. E isso
Tem que ser em todas as áreas. Tá? Nós estamos falando de Bíblia, tá? Não interessa o que o seu padre te falou um dia, o que o seu pastor falou um dia, o que seus pais falaram um dia, o que seus professores falaram um dia, tá? Isso pouco importa, tá bom? Para essa época. Você tem que ir e ler na Bíblia, tá? Você tem que ver a Bíblia, você tem que ver o manual do fabricante para o bom funcionamento do ser humano. Se os seus pais te ensinaram a ser honesto, muito que bem, tá? Porque a Bíblia também te ensina a ser honesto, tá? Eles te ensinaram a não mentir. A Bíblia também ensina você a não mentir, muito bom. Seu professor diz que você tem que ser trabalhador, ótimo. Por quê? Porque a Bíblia te ensina que você tem que ser trabalhador. E aí por diante, minha gente. Então, aquilo que as pessoas te ensinaram e que está conforme a Bíblia, te foi útil e te é útil. Mas aquilo que te ensinaram e que não é conforme a Bíblia, mude. Por favor, mude. Adeque para a sua realidade, comece a fazer o que é certo. Porque o manual do fabricante, ele é perfeito. Veja, você compra na loja uma TV 110, você não chega em casa e liga no 220, porque vai dar confusão, vai queimar, vai estragar. Não é assim? Eu uma vez tinha uma mobilete e a mobilete misturava óleo 2 tempos no motor. E eu não sei por que cargas d'água, uma vez eu tinha 15 anos. Já me perdoei por todas essas idiotices. Ainda bem que eu fazia idiotice lá com 15, né? E não continuo fazendo essas idiotices com quase 60. Mas eu resolvi tocar ela sem óleo 2 tempos. Falei, não dá nada. Fundi o motor. Idiota! Não sei por que eu fiz aquilo. Fundi o motor. E a Bíblia, ela é mais ou menos assim, sabe? Ela diz assim, faça desse jeito. E a gente resolve fazer o contrário. E acho que vai dar certo. E não dá. Não dá. Por mais que Deus seja misericordioso, por mais que as coisas, que o universo todo torça para o seu sucesso, para o meu sucesso, se a gente não fizer as coisas conforme a Bíblia, não vai dar certo. Tá? Veja o que ele diz aqui. O filho primeiro falou, né, não vou. Mas ele se arrependeu. Ele falou, putz, tenho que ir, eu vou. E o segundo falou, não, pode deixar que eu vou. E não foi. Tá? Então, nós temos que fazer assim, nós temos que, a cada dia, ter essa consciência. Puxa, leia um capítulo da Bíblia. Tá? Se você não entender, não faz mal, pergunte para alguém que entenda. Mande mensagem para mim aqui depois do coisinha aqui no privado. Tenho o maior prazer em conversar essas coisas. Que nem esses dias alguém me perguntou, o que você faz na tua vida hoje em dia? Eu digo, ó, um pouco de direito, porque eu ainda estou trabalhando, estou ativo, né? Estudo. Moto. Mercado financeiro, que eu gosto de estudar, economia. Cachorro, casamento, filhos e Bíblia. Tá? Então esses assuntos, assim, eu gosto de conversar. Conversar outra coisa comigo, não vou chegar no lugar, eu não vou me sentir bem. Mas isso aqui, a hora que você quiser, pode ficar à vontade. Mas, voltando ao assunto, leia a sua Bíblia. Leia a Bíblia, leia o manual. Use aquilo ali, eu já ensinei para vocês isso. Use como se fosse para você. Porque Davi é você, Davi sou eu. Paulo é você, Paulo sou eu. Pedro é você, Pedro sou eu. A Bíblia, ela é arquetípica. Ela é feita para você olhar ali o que aconteceu para aquele povo e usar para você. Vai dar certo. Porque eles eram seres humanos, sujeitos às mesmas paixões que nós. Então, deu certo para eles, vai dar certo para nós. Deu confusão para eles, vai dar confusão para nós. Tá? Um dia eu estava falando com um piá que é na célula, lá, o piá estava fazendo imoralidade, né? E eu falei, cara, você tem uma filhinha de 9 anos, quando ela tiver 15, negada vão estar pegando tua filha lá e você não vai poder fazer nada. E não tem o que você, não sei o que, viu? Davi, que era Davi, fez confusão e o negócio derrubou toda a família dele. E é assim que funciona. Se você deixar entrar imoralidade na tua casa, você vai ver o que vai acontecer depois. Você está fazendo confusão. E de fato, né? As coisas foram assim. E aí você vai vendo essa coisa acontecendo, né? O alcoolismo, que nem eu falo para vocês, né? Que eu não bebo porque o falecido vô Antoninho bebia, que Deus livre, caía nas valetas. O Vuduco também bebia. Tanto sem ele era mais forte, mas também bebia um monte. E o pai bebia todos os dias. Tenho sérias suspeitas de que já era alcoólatra
Ia ficar se fosse tivesse vivido mais. Então, se o álcool é um problema na minha linhagem, aqui parou. Eu não bebo. O Nando e a Gabi já não bebem nada também. E tudo bem. E isso é interessante porque isso é de pessoa a pessoa, né? O falecido tio João, que era um homem muito santo, tomava todo dia uma taçazinha de vinho e sem que ele precisasse tomar 2, 3, 10. Aquilo não era uma dependência para ele. O álcool não dominava ele. Ele tomava porque fazia bem, porque era um prazer para ele, né? O tio Elias também, eu nunca soube do tio Elias ter problema com isso, mas em algum lugar ele acaba afetando na família. Então nós temos essa responsabilidade, né? Nós temos que cuidar disso. Aí eu volto no assunto aqui. Então, se nós tivermos essa dádiva de entrar num lugar onde era reservado para os judeus e foi aberto para nós, ótimo, vamos aproveitar essa chance, né? Vamos aproveitar essa oportunidade. E não tenha compromisso com o erro, meu irmão. Não seja orgulhoso. Vamos morrer teimando isso aqui para não dar o braço torcido, viu? Quando a gente fala de Bíblia, e a gente fala de reino de Deus, não existe esse negócio de orgulho e de braço a torcer, sabe? Nós precisamos ter a nossa salvação. Tá? Se você tem que mudar seu caminho, mude. O que importa é que você naquele dia lá seja salvo, salve sua alma, abençoe sua descendência, né? O resto, o seu orgulho, deixa para lá. Não seja apegado ao erro. Então não tenha compromisso com o erro. Faça assim, vamos junto, vamos lendo a Bíblia todos os dias aqui. Nós temos o nosso devocionalzinho aqui nesse momento. Eu provoco vocês. Eu falo aqui, vai, leia o capítulo. Leia o capítulo para ver se o que o Marco está falando faz algum sentido para você. Porque eu não sou ninguém no mundo, eu sou um ser humano, como qualquer outro, que está buscando sua salvação. E como eu tenho recebido as coisas de graça, eu faço um videozinho para que, na esperança de que vocês também possam ler, sentir a doce presença de Deus e também serem abençoados. E é isso que eu espero para cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe, tenha um dia excelente.